Olá! Homicídio no trânsito, dolo eventual e suas qualificadoras no Tribunal do Júri é o tema de um curso promovido pelo MPMG com o promotor de Justiça do Ministério Público de Rondônia, Marcos Alexandre de Oliveira Rodrigues. Ele é professor, coordenador do Núcleo de Apoio ao Júri e autor do livro O Júri de Matadores do Trânsito. Muito bem-vindo ao nosso estúdio, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, poder conversar com vocês e saber que essa matéria chegará ao conhecimento de várias pessoas da sociedade. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de mortes no trânsito, atrás apenas de Índia e China, que têm populações 6 vezes maiores, né? A que o senhor acredita essa posição tão vergonhosa? Entendo que tudo passa sobre o ponto de vista social. Como é que o povo de determinada localidade, como é que a sociedade encara esse tipo de acontecimento? Quando uma pessoa bebe, fura sinal vermelho, mata um cidadão inocente, pai de família que está indo trabalhar, quando ele passa completamente em altíssima velocidade na frente de um colégio, em que as crianças estão saindo no final da tarde com as mochilinhas delas e mata uma criança, um filho de alguém numa situação. Então, como é que o povo encara isso? Eu vejo o principal problema hoje, porque ainda há uma aceitabilidade social em relação a isso. Bebeu e acabou acontecendo esse acidente. Não é acidente, isso é assassinato. E merece o mesmo tratamento como se uma pessoa empunhasse uma arma de fogo e atirasse em alguém. Na sinopse do seu livro, o senhor traz um questionamento que eu gostaria que o senhor mesmo respondesse. Afinal, o que importa em acusar tão severamente uma pessoa que não empunhou uma arma de fogo e descarregou em alguém, que não se armou com uma lâmina e a enfiou numa região nobre de uma pessoa, ou que não pegou uma barra de ferro e partiu o crânio da companheira porque não aceitava o fim da relação? Por que tamanha severidade ao julgar essas pessoas que cometem crimes no trânsito? Olha, Laura, a legislação brasileira, ela dá 2 tipos de tratamento para morte no trânsito. Um tipo de tratamento está no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, lá no artigo 302, que é o homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? É aquele que verdadeiramente foi sem querer. Tá? Em poucas palavras é isso, foi sem querer. E no artigo 18 do Código Penal e no artigo 121, tem um homicídio quando a pessoa quer matar ou assume o risco de matar. Então, que tipo de norma que protege mais a sociedade? Qual norma que deve ser aplicada a determinado caso? A situação real, ela decidirá. Então, o que não pode é o operador do direito, as autoridades policiais, a sociedade, o Ministério Público, o Poder Judiciário, errar a camisa, vamos colocar assim, para uma pessoa que cometeu um crime doloso, que tem que ir para o Tribunal do Júri e tratá-lo com toda a benevolência de um crime que foi sem querer, que é do Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo, que não cabe, diga-se de passagem, nenhum dia de prisão para quem mata naquela condição. A gente pode tratar um veículo, um carro, um caminhão, um ônibus, como uma arma? Com certeza. Depende tudo da forma como que você vai conduzir, né, na via pública e tornar a segurança viária das demais pessoas e a sua própria algo relevante. Nesse caso, então, dá para se comparar ao uso de uma faca, de um revólver? Perfeitamente. E é algo extremamente destrutivo, né? Se tiver um racha, uma pessoa que conduz completamente embriagado, ainda que não seja em alta velocidade, mas fazendo zigue-zague na pista, esquece de ligar o farol, invade a contramão, mata uma pessoa que não tem nada a ver, que está vindo ali na sua mão de direção, cumprindo todas as regras de trânsito. Quer dizer, é uma arma em potencial e se a pessoa não toma todos os cuidados devidos, segue as regras de trânsito, ela estaria usando o veículo como uma arma que pode matar alguém. Perfeitamente. Essa consciência temos que ter essa consciência. Muitos têm, mas muitos ainda não têm. E basta ver aí os finais de semana o que acontece. Tenho certeza que aqui na capital, no estado inteiro, no Brasil inteiro, não há exceção, infelizmente. Falta educação no trânsito. Ela deveria começar nas escolas? Deveria começar nas escolas. Eu penso que os DETRANs, né, o próprio Ministério Público, as autoridades responsáveis pela segurança viária devem ter um contato maior com as crianças,
Porque a criança, ela ainda, queira ou não, ela é um fator inibidor. Papai, você bebeu, não pode dirigir. Muitas vezes o pai acende aquela luz. Mamãe, você estava bebendo, você não pode dirigir. Você está usando o celular, exatamente. o volante. Festinha em casa, titio, não vai dirigindo, não pode. Não pode falar no celular. Abrir o sinal, olha o que você está fazendo, presta atenção. A criança ainda é um fator inibidor. Tem que começar lá atrás, sem dúvida nenhuma. Qual que é o cenário dos crimes de trânsito hoje no Brasil? Bom, hoje morte no trânsito, isso aí são dados estatísticos, mata mais do que diabetes, mata mais do que câncer, mata mais do que doença respiratória. E além do impacto financeiro na rede pública. Acidentes de trânsito levam aí, dependendo de cada estado, milhões, bilhões de reais todos os meses. Por quê? Porque aquele atendimento de emergência em UTI, no pronto-socorro, aquilo ali é caríssimo, é de altíssimo custo. E são valores que poderiam ser economizados e gastos de outra forma, também em prol da população, isso é óbvio. Mas, infelizmente, por causa de imprudência, de negligência, de imperícia ou de dolo eventual, quando a pessoa assume o risco e pratica muitas coisas graves, é esse cidadão que merece para o tribunal do júri. Então, por falta de consciência, acaba impactando não só na vida das pessoas quando matam um ente querido, mas também na vida de toda a coletividade, porque torna a segurança viária de todos nós algo fragilizado e além de levar o dinheiro da saúde, grande parte do dinheiro da saúde, que é um dinheiro da população, que poderia ser aplicado em outra coisa. Muita gente culpa as condições das nossas vias, falta de sinalização. Mas exatamente por isso as pessoas deveriam tomar cuidado ao circular, seria um fator transitar, inibitório, né? concordo, realmente. Como é que tem sido o entendimento da justiça sobre os crimes de trânsito, né? A gente falou aqui da culpa, do dolo. Sim. Como é que a justiça tem julgado esses casos? A porta de entrada, eu costumo dizer, do tribunal do júri para mortes no trânsito é uma porta estreita. Não é qualquer morte no trânsito que o cidadão, né, o condutor, tem que parar no tribunal do júri, não é. Então, geralmente, a imensa maioria dos casos, e aí tem muitos erros também, caracteriza crime culposo. E uma minoria caracteriza o dolo eventual no trânsito, que é a pessoa, quando ela assume o risco de matar, né, agregado aí a vários fatores, vários erros que ela comete ao conduzir o seu veículo. Então, assim, hoje, a maioria dos casos é tratado como crime culposo. O que é crime culposo? Aquele que não cabe pena de prisão, não vai para a penitenciária. Mas é punido também, outra forma de punição. Já o crime doloso, o dolo eventual, que é o cidadão que vai para o júri, o condutor, esse aí, se condenado for, primeiro que ele poderá responder preso, desde o princípio a lei autoriza isso, a depender da situação, e segundo que se for condenado, ele vai cumprir uma pena por crime hediondo, se o homicídio que ele cometeu for qualificado. Quando é que essa tese, essa acusação do dolo eventual pode ser aceita? Ela pode ser aceita a depender dos fatores externos. Vou dar um exemplo. A pessoa tomou bebida alcoólica, ficou completamente embriagada e furou o sinal vermelho no horário de pico. E matou uma pessoa que estava na sua mão, estava passando ali um transeunte, seja um pedestre que estava na faixa. Se você pegar todos os fatores externos daquilo que ela fez e você somar aquilo ali, você vai ver que aquilo é inaceitável. Não basta ela dizer, eu não queria, porque querer é a intenção direta de matar. Realmente ele não queria, mas o Código Penal fala, você vai a júri, você comete um crime doloso, ou seja, quando você quer e está no mesmo patamar de importância para o Código Penal, assume o risco de produzir o resultado. Então, quem bebe e faz tudo isso, fura o sinal vermelho, ou topa um racha, etc., nós não perguntamos, você quis. O que nós temos que analisar é o que você fez. Bom, vamos lá, você bebeu, você furou o sinal vermelho, você estava em excesso de velocidade, você passou na porta de uma universidade em que os alunos estavam saindo 10 horas da noite. Você passou a 140 por hora na frente daquela universidade e matou aquele acadêmico, aquele menino que ia saindo da aula. Então, não importa se você queria, o Código Penal só quer saber, você assumiu o risco e não é você que me responde, condutor. Vamos ver o que você fez. Num caso como esse, tem que ter todas as provas técnicas ou bastam testemunhos? Provas técnicas mais provas testemunhais. O máximo de prova que tiver é o melhor.
Aí uma câmera que tiver gravado Perfeito. o motorista furando o sinal, bafômetro, se a Perfeito. pessoa não fugir do local, Perfeito. né? Porque muitas vezes é uma prova difícil. Difícil. Houve, por exemplo, ele passou no bar tal, houve o garçom. Não, eu servi aqui na mesa. Às vezes não tem câmera, mas não, eu servi. Ele tomou aqui pelo menos 5 chopps e saiu conduzindo. Tomou vodka, saiu conduzindo. Isso aí eu vi. Houve determinada pessoa, não, estava no aniversário. É a prova testemunhal. E ele se embriagou, saiu conduzindo. Por aí vai. Então, tem que haver, sim, um somatório de provas. Então, alta velocidade em local, né, com velocidade estipulada, avanço de sinal, embriaguez, que mais? Invasão de contramão, dirigir à noite com farol apagado, fazendo zigue-zague na pista, fazer ultrapassagens de risco, causando colidindo em outros veículos, tirando motociclistas da via, porque quando vai fazer uma ultrapassagem, o motociclista vem de frente, o motociclista tem que sair para o acostamento, senão bate de frente. Então, todos esses fatores aí, eles podem desencadear um dolo eventual no trânsito. O senhor falou aí de motociclistas e aí eu pensei que muitos dos acidentes hoje envolvem motociclistas e muitas vezes por imprudência deles mesmos. Exatamente. E é muito comum nós vermos aí, infelizmente, motociclistas, entregadores também param no sinal, saem empinando a sua moto. Ou então, que não sejam trabalhadores, sejam pessoas aí que conduzem, né, pilotam motocicletas, fazendo essa mesma situação. Quem empina a moto, quem usa um veículo, ou então faz aquele zerinho de moto, perde o controle, sobe numa calçada e matar uma pessoa, assume o risco de matar. Certamente, muito provavelmente, ele vai parar no tribunal do júri. São condutores de veículo mais difíceis de serem pegos por infrações que cometem? Depende da cidade, depende do sistema de monitoramento, são vários fatores. Só que, geralmente, esse tipo de matador do trânsito, ele não estreou naquele dia. Ele tem todo um histórico de infrações administrativas, ele tem todo um histórico de multas, ele tem um histórico já, vários boletins de ocorrência por colisões, por lesões corporais no trânsito e até por homicídio no trânsito, só que foi tratado lá atrás, às vezes corretamente, às vezes erroneamente, como um crime culposo, que foi sem querer. Então, isso ele nunca é punido, e quem não é punido sempre acha que, abre parênteses, que não vai dar nada, é isso que eles dizem. Esse histórico é importante como prova no julgamento. Importantíssimo. Eu queria que o senhor explicasse qual que é a diferença de dolo eventual para culpa consciente. Certo. Isso aí geralmente é uma tese quando uma pessoa está respondendo por um crime doloso, né, seja antes de chegar no tribunal do júri, na fase da ação penal, da instrução criminal, ou até no plenário do júri, é uma tese, geralmente, que a defesa pede para o cliente. Então, na culpa consciente, a pessoa ela sabe do risco que ela corre, mas ela tem convicção que não ocorrerá. Já no dolo eventual, não. Ele assume o risco e, se acontecer, não aconteceu. Pensa na consequência. Ele até pensa na consequência, mas ele não se importa. Há uma indiferença frente à vida humana, frente à vida do terceiro. Então, o que ele quer naquele momento ali é satisfazer a sua necessidade. De quê? Se divertir, topando racha, a sua necessidade de se deslocar até de um bar para o outro, a sua necessidade de chegar logo em casa, ainda que ele tenha que pegar uma rodovia após ter ingerido bastante bebida alcoólica. Ele pensa só nele. E na culpa consciente, como eu disse, ele até projeta o resultado, mas ele entende, não vai ocorrer. O que eu vejo? Na culpa consciente, geralmente, a pessoa ela tem uma habilidade para ela ter essa autoconfiança, ela tem uma habilidade adequada àquela específica atuação dela. Seja lá um operador de máquinas, dá um exemplo aqui do circo, o atirador de facas, né, que a gente vê hoje em dia, não sei se tem mais, mas antigamente tinha, o atirador de facas, e por aí vai. Ele tem uma habilidade maior, então ele confia que não vai acontecer. Já o cidadão que topa racha, aquele corredorzinho de Araque, ele não tem habilidade nenhuma e ainda, muitas vezes por cima, está drogado, usou droga mesmo, com álcool, tomou remédio controlado, que ele sabia, o médico disse, não pode ingerir bebida alcoólica, e ele tomou uísque, tomou várias doses, tomou cachaça e por aí vai. E aí vem falar que é culpa consciente, geralmente o conselho de sentença não acredita nisso. Pois é, há uma diferença no julgamento dos dois? Qual que pesa mais? A sociedade, quem senta ali no banco, né, do jurado, os 7 jurados ali, primeiro, são pessoas vividas, são pessoas que vivem na sociedade ali, entendem muito bem das coisas. Então, não é qualquer tese
que o jurado vai acreditar. Ah, ele acreditava, mas aí o MP tem que mostrar os fatores. Gente, ele ingeriu bebida alcoólica. Qualquer criança sabe que não pode beber e dirigir. Ele é adulto, ele bebeu e dirigiu. Ele não ligou o farol do seu veículo. Por quê? Estava bêbado e esqueceu. Como que você dirige à noite com o farol apagado? Ele veio fazendo zigue-zague. Olha as filmagens. Ele saiu do bar A, parou na conveniência, parou num posto de combustível, abasteceu, entrou na conveniência, comprou e saiu tomando uma latinha de cerveja enquanto dirigia. Ele furou 2 sinais vermelhos, furou um sinal vermelho, até que ele perdeu o controle, subiu na calçada e matou o senhor fulano de tal que estava indo para a casa dele, saindo do trabalho. No caso, então, da culpa consciente, então, a pena é atenuada? No caso da culpa consciente, sem dúvida nenhuma. A culpa consciente é um crime culposo. Quando vai para o júri e a defesa, o jurado entende que foi uma culpa consciente, há uma desclassificação. Ou seja, ele deixa de responder por um crime doloso contra a vida. O que é isso? Quando ele assumiu o risco de matar, que é um crime hediondo, que vai preso, sai preso do júri se estiver solto, e vai cumprir anos, né? 50%, a depender da situação anterior do réu, se ele tem reincidente ou não. E se o jurado acatar que foi culpa consciente, não. Como o próprio nome já sugere, é um crime culposo. Infelizmente... Caberia que tipo de caso a culpa consciente? Um piloto experiente de prova? Um piloto experiente, um manobrista, uma pessoa que conduz uma máquina pesada, ou até o cidadão comum mesmo, mas todas as circunstâncias deveriam estar favoráveis a ele. Não, por exemplo, faz uma ultrapassagem em uma estrada, em uma BR, na faixa contínua e numa subida. Não, eu tinha certeza. Que certeza? Como assim você tinha certeza? E ainda, além do mais, o teste do etilômetro deu que o senhor tinha bebido, a senhora tinha bebido. A senhora tinha tomado remédio controlado aqui, não podia dirigir nesse dia, o médico proibiu a senhora ou o senhor de conduzir, e o senhor estava viajando e fez uma ultrapassagem. Então, a culpa consciente, ela tem que estar a favor dele. Em que sentido? O comportamento, as condutas, os fatores externos. As qualificadoras dos homicídios no trânsito seriam exatamente essas provas todas? As qualificadoras são dados que aumentam a pena, e elas estão no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Por exemplo, são especificadas? São especificadas, por exemplo, matar alguém mediante recurso que dificulte a defesa da vítima. Por exemplo, o cidadão está parado ali na motocicleta dele no semáforo, né? A faixa de pedestre aqui, as pessoas passando, o outro vem em altíssima velocidade. Quando vê que o sinal freou, embriagado e correndo no centro da cidade. Ele freia, o carro dele sai arrastando o pneu, colide na traseira daquela motocicleta e mata a pessoa que estava parada ali. Que nem viu a aproximação. Que chance viária, nem viu, que chance viária de defesa aquela pessoa teve. O que é chance viária de defesa? É fazer alguma manobra para conseguir se proteger. Zero chance. É um homicídio qualificado. Agrava mais a pena. Mais a pena e pior, torna o crime hediondo. O que é o crime hediondo? Cumprirá uma fração muito maior de pena. Por exemplo, 50%, 60%. Se for condenado ali no júri 15, 20 anos, é 50%, 60% da pena, no regime fechado. Há 29 anos, em abril de 1996, um acidente que matou 5 pessoas de uma mesma família na zona da Mata Mineira entrou para a história brasileira como um caso que ia mudar o tratamento dado a mortes causadas por pegas. Ela foi conhecida como a tragédia de Mar de Espanha e foi o primeiro crime de trânsito levado a júri popular por homicídio doloso. O que o senhor pode falar sobre esse caso e da contribuição dele para a mudança em julgamentos desse tipo? Olha, pelo que eu me recordo desse caso, demorou muitos anos, né? Pelo que eu recordo, foram quase 2 décadas para aqueles responsáveis ali, salvo engano, era um médico e uma outra pessoa, um empresário. Exatamente, que estavam topando racha ou pega, que é a mesma coisa, eles estavam embriagados e ainda fugiram do local após matarem, né, aquelas vítimas. Então, a justiça ali, ela tardou muito. E o que o operador do direito tem que ter a consciência? Existem normas que protegem mais a sociedade, normas que protegem mais as vítimas diretas, as sobreviventes, e as vítimas indiretas, que é a família enlutada. E a família que é a justiça. Então, e o que é justiça para a família? É impossível trazer o morto de volta. Mas a condenação do culpado traz um refrigério. Então, justiça tem que ser relativamente rápida, não pode ser extremamente demorada, como foi nesse caso,
E ainda ela tem que ser eficiente. O que é uma justiça eficiente? Quando uma pessoa mata outra com apunhaladas, o marido mata a mulher, por exemplo, ele vai preso e a pena é alta. Geralmente isso acontece, às vezes há exceções, estou falando da regra. Então tem que ter esse tratamento, porque é só assim que a família vai entender e vai ter um pouco mais de paz e virar essa página para tentar tocar a vida, porque enquanto o matador não é punido, em todos os casos de homicídio, a família não descansa, fica algo em aberto. E foi o que aconteceu nesse caso. Exatamente. O senhor falou do tempo que levou, né? Foram 17 anos de processo. 17 anos. 3 júris, porque houve interferência dos réus, então teve júri que foi cancelado, né? Anulado, tiveram que fazer outros, até que os criminosos foram condenados. Eles entraram com todos os recursos possíveis, em liberdade, né? Demorou entre 16 e 17 anos, acabaram indo para a cadeia, muito devido à campanha promovida por parentes das vítimas, né? O empresário condenado a 16 anos e o médico condenado a 12. Mas os dois só cumpriram cerca de 2 anos e meio, ficaram em cadeia pública, não foram para presídio, saíram em livramento condicional antes do término das penas. Isso mudou? Hoje, um julgamento como esse teria outra condução? Teria. Primeira coisa, esse crime foi cometido antes do homicídio qualificado fazer parte do rol de crimes hediondos. Qual que é a diferença? Se a pessoa comete um crime hediondo, atualmente, ele vai cumprir 50% da pena, se ele não for reincidente. Naquela época, cumpria 1/6 da pena. E quando que isso mudou? Em 2000 e, salvo engano, foi em 94, quando a atriz Daniela Pérez, ela conseguiu, houve a morte da Daniela Pérez e o homicídio qualificado ele passou a integrar o rol de crimes hediondos. Só que isso ainda demorou algum tempo, teve toda uma situação legislativa, então muitos crimes cometidos até antes dessa lei entrar em vigor, da lei dos crimes hediondos, né, do homicídio qualificado integrar, tinha um tratamento mais benevolente, cumpria-se 1/6 da pena. Mas isso para homicídios como esse da Daniela No trânsito Pérez, também. Né? No trânsito também? Também encarado como homicídio qualificado, Então, foi né, no antes caso. desse julgamento, né? Mas ainda não havia crime de trânsito tratado como doloso. Olha, era raro, era muito raro, era enquadrado... Mas se apoiou aquilo era enquadrado no artigo da lei. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com raríssimas exceções. E certamente essa aí não foi uma exceção, essa aí continuou na regra geral, né? E o fato de ter ido a júri, não conheço o processo, em que momento que alguém ali teve a ideia de falar, não, isso aqui não é um crime culposo, isso aqui é um crime doloso contra a vida, até que se iniciou a ação penal. O nosso promotor daqui, né, doutor Francisco Santiago, Maravilha. que entrou com a ação e batalhou durante todo esse tempo. Ele se aposentou esse ano, mas ele foi persistente nesses 3 júris, né, e apoiado pela família também, pelos pedidos, né, do clamor da família que exigia punição para eles. Imagino. O senhor acredita que o endurecimento da punição para os crimes de trânsito pode ajudar a reduzir a violência? A gente tem visto isso ou não? Reduz. Pena alta. O criminoso ele não vai consultar qual é a pena de determinado crime. Ele não vai, isso é óbvio, né? Aqui não tem ninguém inocente a achar isso, a esse ponto. Mas pena alta, quando a pessoa é condenada por um crime bárbaro como esse, que o crime de trânsito ele é muito bárbaro. O crime de trânsito ele dói, vamos dizer assim, nos olhos dos profissionais mais gabaritados da área, que chegam no local de crime. Literalmente, aquela pessoa é estraçalhada, ela é despedaçada ali por aquele matador do trânsito. Então, esse tratamento aí, ele deve ser mais severo. De acordo com aquilo que é apresentado para a sociedade, de acordo com o mal que é causado, a retribuição da pena tem que ser proporcional. Então aquilo ali é um homicídio praticado muitas vezes com crueldade, em que é o arrastamento do corpo, a pessoa sabe, só que ele não quer parar e ele vai até o corpo se desprender da lataria do carro dele. Isso acontece em muitos casos, a gente sabe disso. E então tem que ser tratado com mais severidade. Por quê? Quanto mais tempo essa pessoa ficar presa, menor é a chance, obviamente, dela reincidir na prática desse tipo de delito. E, como eu disse, esses infratores de trânsito, eles têm um histórico de agressividade viária.
Muitos deles não estreiam ali naquele momento, tomou uma cachaça, fez tudo isso de coisa errada no trânsito e matou. Muitos deles não se enquadram nisso, pelo contrário. Se você pegar ali o histórico, eles já vem fazendo coisas erradas há muito tempo. Esse caso de Mar de Espanha foi o primeiro, mas outros casos tiveram uma aplicação de pena mais severa, casos como esse, né? Embriaguez, batendo pega. Sim, exatamente. Tudo depende do número de qualificadoras e das circunstâncias ali do juiz quando ele vai analisar a dosimetria da pena. Então, primeira coisa, se é qualificado e tem qualquer qualificadora, seja aquela que eu falei do recurso que dificulta a defesa viária da vítima, ali mesmo a pena já começa com 12 anos de reclusão, que é prisão e é crime hediondo. Ou seja, vai ter que cumprir 50% da pena se for réu primário. Então, hoje não se cumpriria só os 2 anos e meio que eles cumpriram, cumpriria pelo menos 6. Bem mais, exatamente, se ficasse em 12 anos. E geralmente essa pena, se tem mais qualificadoras, ela varia ali, 14, 20 anos, 25 anos. Isso aí varia muito, depende do caso concreto. O senhor acha que ainda há necessidade de se mudar nossas leis para que esses crimes sejam melhor julgados e punidos? Há necessidade, sim. O que falta hoje no Brasil é aumentar a pena do homicídio qualificado para qualquer tipo de morte. Recentemente houve aumento da pena para o feminicídio. Foi criado o artigo 121A. Perfeito. Precisava. Agora o que falta é aumentar a pena para outros tipos de vítimas. Nós temos muitos assassinatos de crianças, nós temos muitos assassinatos de idosos, nós temos muitos assassinatos bárbaros aí de pessoas que foram amarradas, que foram torturadas, E muitas vezes a pena fica ali no mínimo, fica em 12 anos, em 14 anos. Está errado. O homicídio qualificado, o homicídio, ele trata do maior bem de todos, que é a vida humana. Se nós não cuidarmos da vida, de nada adianta os outros valores, saúde, dignidade, de nada adianta. Você tem que ter vida primeiramente e vida plena, porque muitas vezes a pessoa que sofre uma tentativa de homicídio e sobrevive, ela não esquece jamais, ela cria vários bloqueios, inúmeros problemas psicológicos e não é por menos. Ela quase morreu, ela foi atacada no seu maior bem. Então, precisa aumentar a pena do homicídio qualificado. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, pela entrevista. Bom curso. Obrigado. Satisfação demais estar aqui. A você que esteve nos assistindo, confira os outros programas da TV MP nesse nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe também as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Eu volto em breve. Até e obrigada.